Campolina Diniz, que é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. No período de 2007 a 2009, o professor Campolina foi diretor-presidente do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, o BHTEC, reitor da UFMG de 2010 a 2014 e ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação em 2014. Sua pesquisa se concentra nos campos da economia regional, desenvolvimento econômico, economia da tecnologia, economia brasileira e economia de Minas Gerais. Tem publicado mais de 100 trabalhos no Brasil e no exterior. Coordenou a área de economia e foi membro do CTC da CAPES, além de ter sido presidente da Câmara de Ciências Sociais Aplicadas da FAPEMIG. É vice-presidente da Associação de Estudos Regionais e membro da Academia de Ciências Sociais no Reino Unido, a quem temos a honra de passar a palavra. Muitíssimo obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente, em nome do professor Demétrio, agradecê-lo pelo convite, junto com o professor Igor Tupi, que é organizador desse seminário, em nome dos quais eu cumprimento todos os participantes desse seminário. Eu gostaria de dizer que para mim é uma grande honra, uma grande satisfação. Eu estou aposentado pela compulsória, mas voltei integralmente ao chão da fábrica, como eu costumo dizer. Estou totalmente dedicado à pesquisa, frequento a universidade, agora menos por causa da pandemia, tenho uma interação com os alunos, eu acho que isso é muito enriquecedor e muito gratificante para todos nós. De maneira que é um grande prazer. Eu estou um pouco preocupado, porque com a pandemia eu não sou um micreiro, como se diz, então eu tenho algumas dificuldades em preparar as palestras, eu tenho um bolsista de iniciação científica que me ajuda, mas também com algumas dificuldades, e alguns dados, inclusive, não estão atualizados. Então, o tema central é repensando o papel da universidade no desenvolvimento regional. Poderíamos passar a próxima, por favor? As três palavras que nominam a palestra são universidade, desenvolvimento e região. Então, de uma maneira muito rápida, o que é região? Região é um recorte do território, portanto, com diferentes escalas. Eu vou voltar a isso em seguida. O que é desenvolvimento? De uma maneira sintética, é a combinação da melhoria das condições materiais com integração social, liberdade e preservação da natureza. Eu acho que isso é extremamente importante, porque nós, na tradição de economia, houve um certo período em que se identificava desenvolvimento com crescimento econômico. É importante o crescimento, mas não resume ao puro crescimento o desenvolvimento. O desenvolvimento tem que ser visto nessa perspectiva mais ampla, de melhoria material com liberdade e integração e respeito à natureza. Eu fiz questão de nominar dois autores centrais para pensar o que é o conceito de desenvolvimento. O Celso Furtado, que comemoramos agora o centenário de nascimento de Celso Furtado, que eu acho que só não foi um prêmio Nobel porque morreu antes, quando estava sendo preparado, que é uma grande referência, e o Amartya Sen, o indiano, que é prêmio Nobel e que tem toda essa concepção de desenvolvimento com liberdade. Acho que isso é extremamente importante, porque em alguns momentos volta-se a ideia de que a ênfase é apenas o crescimento econômico e o mercado. Nós temos que resgatar essa dimensão humana do desenvolvimento. E, em terceiro lugar, a universidade. O que é a universidade? A universidade é a instituição, é o espaço para a geração e transmissão do conhecimento. É nela que se gesta tudo isso. E, portanto, ela, para ser num ambiente de liberdade, ela precisa ser laica, não partidária. Ela tem que respeitar e dar liberdade às diferenças de natureza religiosa, ideológica, de raça, de gênero, etc. É isso que enriquece a universidade, a sua liberdade de atuação, a convivência dos contrários, isto é que gera conhecimento e progresso. Poderiam passar a próxima, por favor? E aí eu exatamente começando a tratar da questão regional. A questão regional
nós temos que tratar do território, da região e da cidade. O território é muito importante nós atribuirmos, porque a regionalização não é um simples recorte do território. O território contém atributos naturais e construídos. Ele contém atores, ele contém agentes, ele contém cultura, ele contém instituições, ele contém identidade. Portanto, uma ideia de pertencimento. Houve vários momentos na história mundial que se trabalhava no desenvolvimento regional de cima para baixo, desconsiderando as características, a identidade e os atores da região. É muito importante, ao trabalhar com o desenvolvimento regional, que a gente observe as características para que realmente seja um processo democrático e enriquecedor. Os agentes locais têm muitas contribuições que não podem ser desconhecidas. Então, esse é um primeiro ponto. Nesse sentido, a região é um recorte do território e, portanto, as escalas são diferenciadas. Você pode trabalhar com múltiplas escalas, mas o recorte que você faz é definido em função dos seus propósitos. E, portanto, não existe um critério abstrato, absoluto de regionalização. Você pode falar, quando você fala nas macro-regiões transnacionais, quando você fala em União Europeia, por exemplo, ou quando você fala num país, ou quando você fala em macro-regiões ou sub-regiões, então são diferentes recortes do território segundo os propósitos que você deseja atuar. Então, isso é preciso ter clareza, porque, ao trabalhar com desenvolvimento regional, nós temos que definir qual o recorte territorial que nós vamos atuar. Em quarto lugar, está superada a ideia de trabalhar a região de forma isolada. A região está integrada num contexto macro-regional, nacional e internacional. E, portanto, nós não podemos desconhecer essas relações, porque elas são, muitas vezes, decisivas e determinantes do sucesso de um projeto de desenvolvimento regional. Nós temos que identificar a identidade de cada região, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ver como ela relaciona com o contexto externo a ela. Isso é extremamente importante. Em sexto lugar, a indissociabilidade entre o regional e o urbano. Isso é muito importante. Houve um momento que se tratava a questão regional de forma isolada da cidade. A cidade estrutura e comanda o território. Isso é extremamente importante. Então, nós não podemos dissociar o regional do urbano, e muitas vezes isso foi feito. O próprio Celso Furtado, já na sua fase, mas nos seus últimos trabalhos, tem um artigo clássico dele, que infelizmente não foi publicado no Brasil, foi publicado na Índia, mas foi resgatado agora, em que ele reconhece a importância de integrar o urbano com o regional, algo que não havia sido feito na primeira etapa, por exemplo, dos trabalhos da Sudene, que foi criada por ele. E, por fim, a política regional ela tem que ter um propósito da busca de coesão, coesão territorial, coesão econômica, coesão social e coesão política. Não tenho tempo de tratar aqui, a questão do federalismo brasileiro é algo extremamente complexo, como construir uma coesão territorial, uma coesão econômica, uma coesão social com a ação pública. Portanto, esses são alguns indicadores mais teóricos gerais da questão do desenvolvimento regional. Poderia passar próximo, por favor? E aqui eu dei alguns indicadores. O Brasil é um país urbano. O Brasil se urbanizou com uma rapidez extraordinária, uma das experiências mais aceleradas de urbanização da história mundial. Em 1950, o Brasil tinha 50 milhões de habitantes e uma rede urbana extremamente fraca, como está indicado aí no mapa. No ano 2010, o último ano do censo, esta é a rede urbana com mais de 50 milhões de habitantes. Você vê que o país está densamente urbanizado. Mais de 85% da população vive em cidades. E, portanto, nós temos que tratar a relação entre o regional e o urbano e pensando em um país superurbanizado. E a urbanização brasileira se fez também
com uma característica de segmentação social e territorial. A periferia das grandes cidades brasileiras, das grandes metrópoles, ela exatamente é o indicador dessa segmentação territorial e segmentação social ao mesmo tempo. Esse é um desafio para pensar o futuro do país do ponto de vista de políticas sociais de integração, principalmente agora que seguramente vão reduzir as oportunidades de trabalho. Podia passar a próxima, por favor? Esse aqui talvez os dados estejam um pouquinho desatualizados, eu não tive tempo, uma indicação das desigualdades sociais do Brasil. Eu vou tomar apenas duas macro-regiões. O Nordeste tem 18% da área, tem 13% do PIB e 27% da população. De maneira que a renda per capita do Nordeste do Brasil é 47% da média brasileira. É o mesmo que era quando o Celso Furtado fez o célebre diagnóstico do ZTDN na década de 1950. E, ao contrário, o Sudeste tem 10% da área, 56% do PIB, tá certo? E 42% da população. Portanto, tem uma renda per capita que é 30% acima da média nacional. Óbvio que dentro do Nordeste também, do Sudeste também tem muita pobreza, principalmente da periferia das grandes metrópoles ou em regiões. Essa macro-regionalização está totalmente superada. Nós fizemos uma proposta de uma nova regionalização que a gente denominou, inclusive, uma proposta de um país policêntrico, que está publicado, inclusive, pelo Ministério do Planejamento. Era exatamente a ideia de reforçar uma rede de centralidades urbanas que pudesse melhorar a integração do país e impedir essa mega concentração urbana com criação de várias naturezas de desigualdade e impondo um volume de investimento muito acelerado. Quando o Brasil preparou o programa Os Eixos Nacionais de Desenvolvimento e Integração, à época eu fui convidado para debater o trabalho no BNDES, e eu disse, o eixo de vocês não tem roda. O pessoal perguntou, mas o que são as rodas? Eu falei, são as cidades. Nós estamos voltando ao modelo primário exportador puro, ligar a região produtora de commodities aos portos. Nada contra a exportação de commodities, mas de um projeto de desenvolvimento de longo prazo tem que pensar na integração do país. Podia passar a próxima, por favor? Aqui é o seguinte, está um pouco desatualizada, porque eu não consegui pegar os dados a tempo. Uma ideia da rede de universidades federais e instituto tecnológico distribuído no Brasil. Veja que em 2002, nós tínhamos como campi principais 43 e outros 148. Em 2014, nós já tínhamos 63 campi principais, agora já aumentou mais, e 321 outros campi. As universidades têm mais de um campi. Então, isso mostra que, de fato, houve uma grande expansão da rede regional do sistema acadêmico universitário brasileiro. Agora, observe, isso é muito importante, mas eu gosto de enfatizar que o que tem que ter capilaridade total é a educação básica. Ela tem que estar em todas as localidades onde existem famílias, crianças, população. As universidades, é importante que se distribuam para o Brasil, mas é preciso ter centralidade, é preciso constituir massa crítica. Você está entendendo? Eu acho que a Universidade de Viçosa é um excelente exemplo de uma universidade que está numa pequena cidade, no interior de Minas Gerais, e que foi capaz de construir uma massa crítica e ter uma excelência de reconhecimento nacional e internacional. Eu não estou falando isso porque eu estou fazendo uma palestra para a Universidade de Viçosa, mas é consenso que a grande expansão da agricultura brasileira, tá certo? A implantação da Embrapa, a pesquisa, a Universidade de Viçosa teve um papel central, um papel de destaque. E a universidade está se ampliando hoje, incorporou várias outras áreas de conhecimento, acabou de ser mencionado aí o desempenho da Universidade de Viçosa na área de medicina. Então, isso mostra a importância que tem você ter massa crítica, densidade, uma certa centralidade. Porque houve um momento, e eu, por exemplo, quando era reitor,
recebia visita de prefeitos acompanhado de deputados, toda semana querendo que a universidade abrisse mais um campus em algum município. Eu dizia, nós já temos uma rede de universidades federais em Minas Gerais, tem vários campos que estão distribuídos, talvez possa se identificar nessa cidade outros, mas nós temos que manter uma certa centralidade como forma de criar massa crítica, não confundir a estrutura territorial das universidades com a estrutura territorial da educação básica. O aluno da universidade é um aluno adulto, de maneira que é mais fácil você, talvez, mover o aluno do que mover a escola, ao contrário da educação básica. A educação básica tem que estar onde estão as famílias. Tá bem? Podia passar a próxima, por favor? Sistema educacional. É o segundo ponto que eu estou tratando. O sistema educacional. Eu gostaria de enfatizar, inclusive, porque as universidades têm um papel central nisso, que um dos grandes desafios da educação brasileira é a educação básica de qualidade, tempo integral. Se nós queremos resgatar a integração social, reduzir as desigualdades desse país, eu acho que um dos instrumentos mais importantes é uma educação básica de qualidade, pública, portanto, gratuita, integral. E, para isso, nós precisamos de valorizar a escola e o professor. Esse é um dos problemas. Nós temos um país em que o desnível da remuneração do setor público é algo, acho, inédito. Não existe lugar nenhum do mundo que o salário de uma professora da educação básica chega a ser, digamos, 2% do salário de algumas categorias de servidor público. Então, isso é um despropósito. Nós temos que resgatar o papel da escola básica, tá certo? E, portanto, valorizar o professor, inclusive valorizar os cursos de licenciatura das universidades. Eu fui reitor de uma universidade onde a gente observava a demanda de vagas para alguns cursos que têm prestígio social e perspectiva de um bom emprego, uma boa atividade, com boa remuneração, e os cursos de licenciatura, como caiu, tá certo, a demanda da formação nos cursos de licenciatura, exatamente porque o país não valoriza a educação básica. Eu acho que isso é algo que as universidades também têm que preocupar, porque cabe à universidade a formação dos professores da educação básica. Então, essa é uma tarefa extremamente importante, tá certo? Se nós queremos maior inclusão social, se nós queremos maior capacitação e treinamento da força de trabalho, tá certo? Se nós queremos preparar o aluno para a educação superior com qualidade, nós temos que ter uma boa educação básica, tá certo? Então, eu, inclusive, listei aí a importância do reconhecimento e da importância da educação básica, do reconhecimento social, financeiro e político do papel do professor, tá certo? A importância da qualificação permanente desse grupo de professores, tá certo? E a educação de tempo integral, tá certo? Inclusive como um estímulo para a juventude também se interessar. Daqui a pouco eu vou falar sobre as mudanças tecnológicas e os possíveis impactos sobre o mercado de trabalho, sobre as funções, as especializações. Eu não tenho nenhuma dúvida que educação continuará sendo um elemento central em qualquer sociedade. Poderia passar a próxima, por favor? Aqui. Agora eu dou alguns indicadores de como é que evoluiu o número de matrículas nesse país. É extremamente importante isso, tá certo? Matrícula de graduação, seja universidades federais, universidades estaduais, universidades confessionais e universidades particulares. No ano 2000, nós tínhamos, aqui está em milhares, 2.694.000 alunos matriculados nas graduações. No ano 2019, nós temos 8 milhões, ou seja, multiplicou quase por 3. Isso é extremamente importante. E observe a distribuição regional. A região norte tinha 4%, tá certo, dos alunos, passou para 8%. A região nordeste tinha 15%, passou para 22%. Tá certo? Obviamente, alguém tinha que perder do ponto de vista relativo.
o Sudeste tinha 52, caiu para 44, e o Sul tinha 20, caiu para 17. Então, eu acho que esse é um elemento extremamente importante de uma melhor distribuição da educação superior no Brasil, obviamente preservado aquela ideia que nós temos que manter uma certa centralidade para que tenha massa crítica, certo? Então, não é distribuir universidades em todos os municípios brasileiros. Essa é a ideia, inclusive, que também alimentou o estudo quando nós pensamos no Brasil policêntrico, a identificação de centralidades com escalas diferenciadas que pudesse realmente servir de uma forma de integração territorial e social do país. A próxima, por favor. Estou observando o relógio aqui, que eu quero ser disciplinar. Matrículas no mestrado. Nós tínhamos 59 mil alunos matriculados no mestrado no ano 2000, agora temos 235 mil. Ou seja, houve um grande crescimento, multiplicou praticamente por 4, tá certo, no mestrado, e observe também uma certa descentralização regional. A região norte tinha 1%, passou para 3%, o nordeste tinha 10%, passou para 21%, tá certo? O centro-oeste tinha 4%, passou para 8%. Então, está também havendo uma melhoria na distribuição regional da pós-graduação a nível de mestrado. Passa a próxima, por favor. Aí, matrícula no doutorado. Esses dados, a fonte não está citada, aliás, aqui embaixo está citado, a pós-graduação a fonte é CAPES, GeoCaPES, e a graduação é a INEP. Matrícula no doutorado, 32 mil alunos matriculados no doutorado no ano 2000, 142 mil no ano 2019. Eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso. O Brasil, no ano 2000, titulou 5 mil doutores. No ano 2016, titulou 19 mil. Se nós considerarmos uma média de 4 anos para o doutoramento, nós já estamos hoje com praticamente mais de 30 mil, tá certo? Mais de 30 mil doutores por ano. Isso é algo que eu vou dizer aqui para a comunidade universitária. Doutorado tem que ser um programa de excelência. Inclusive, alguma coisa que vai talvez preocupar, a Coreia e os Estados Unidos estão começando a haver um desestímulo à titulação de doutores. Eu observei isso numa visita que fiz à Coreia agora, em novembro, e outra aos Estados Unidos, em dezembro. Porque o doutor tem que ser um pesquisador, uma pessoa altamente qualificada. E, no Brasil, o setor privado não tem uma grande tradição de incorporação de doutores. Então, esta é uma preocupação. Nós conseguimos, através da expansão da rede pública de universidades, incorporar um grande número de doutores que foram titulados nos anos anteriores. Agora, a sinalização é de que essa expansão seguramente vai estar limitada e, portanto, nós temos que preocupar com a qualidade dos doutorados. Doutorado tem que ser um curso de referência para criar um pesquisador de nível. E nós já vamos estar numa faixa de quase mais de 30 mil doutores por ano, nessa média do número de matrículas, e, portanto, temos que cuidar. Houve um momento em que havia uma pressão para criar doutorados de maneira dispersa por universidades, e eu acho que o doutorado tem que ter um padrão de excelência, tá certo? Senão, nós podemos estar vulgarizando a pós-graduação brasileira. Portanto, é extremamente importante, mas qualidade é fundamental. Tá certo? Podia passar a próxima, por favor? E aí eu passo o tema que é desenvolvimento econômico, justiça social e sustentabilidade ambiental, caminhando para a coisa do desenvolvimento. Em primeiro lugar, é o papel. Você não faz desenvolvimento só com uma parte dos elementos que você precisa. Não é só ter gente altamente qualificada. É importante ter gente altamente qualificada, mas as políticas públicas, principalmente num país como o Brasil, com um nível de desigualdade, são fundamentais. Política de renda, política de aposentadoria, política de educação básica e política de saúde são elementos fundamentais
como base para pensar um projeto de desenvolvimento econômico com integração social. Segundo, a rede urbana e a infraestrutura de integração é muito importante. Eu mencionei aqui aquela ideia de uma proposta do Brasil policêntrico, tá certo? O Brasil foi ocupado pelas costas, tá certo? Pelo Atlântico, um grande vazio, que hoje, inclusive, desperta também uma preocupação central, que é a preocupação da preservação ambiental. Terceiro elemento, pensar o desenvolvimento econômico, eu acho que tem como carro-chefe pensar educação, ciência e tecnologia. A história do mundo demonstra que quem dominou a fronteira tecnológica dominou a expansão econômica e a dominação política. E, no fim, eu vou voltar a falar sobre esse tema. Quarto elemento, nós temos que ter uma política de incentivos à produção segundo as tipologias regionais. E, portanto, um programa de desenvolvimento econômico, ele tem que ver, um programa de desenvolvimento regional, ele tem que ver as características da região. Você está entendendo? Ver o que você pode aproveitar daquilo que a região tem um grande potencial que possa facilitar a sua integração no mercado nacional e no mercado internacional. Todo mundo não adianta querer reproduzir a fronteira tecnológica do 5G, tá certo? O 5G tem que ser utilizado em todo lugar, mas você não vai ter, digamos, a microeletrônica avançada em todo espaço. Isso aí exige uma certa massa crítica centralizada, não pode ser distribuída de maneira uniforme. E, portanto, observar as características da região e quais os potenciais ou o que você pode alavancar são fundamentais. Em quinto lugar, o programa de desenvolvimento tem que ter como base aquilo que eu mencionei no início. Tem que preocupar com a coesão territorial, não é uma região de forma isolada, com a coesão econômica, ou seja, a complementariedade entre as regiões, com a coesão social e política. E, portanto, um projeto de desenvolvimento deveria procurar integrar essas diferentes dimensões da vida econômica e social. E, por fim, uma preocupação que é central para pensar o Brasil, nós temos as diferentes recortes do território, mas é muito importante nós pensarmos a Amazônia brasileira. Pensar a Amazônia não é pensar, digamos, a simples antropização da Amazônia. A professora Berta Beck tinha uma proposta muito interessante que eu sempre incorporei, que é pensar um projeto de desenvolvimento científico para aproveitar a biodiversidade sem destruí-la. E a Amazônia é sul-americana, a Amazônia não é mundial do ponto de vista de tecnologia, e nós que vamos ter que desenvolver a nossa possibilidade de aproveitamento do potencial que essa Amazônia sul-americana dispõe. Isso é algo hoje de preocupação política, de preocupação ambiental, de preocupação geopolítica e com um grande potencial que, se houver investimento em ciência e tecnologia para valer, nós podemos aproveitar. O segundo elemento é a plataforma continental, também denominada Amazônia Azul. Nós temos 4.500.000 quilômetros quadrados de plataforma. O Brasil já tem hoje um bom conhecimento disso aí. Nós temos hoje um navio de pesquisa que foi adquirido numa associação do Ministério de Ciência e Tecnologia com a Vale do Rio Doce e com a Petrobras, que é exatamente plataforma para os pesquisadores brasileiros, porque nós estamos arranhando a plataforma aproveitando o petróleo. Mas, quando você conversa com os especialistas, todos eles indicam o grande potencial do futuro que a plataforma continental poderá ter. E um terceiro elemento que a mim me preocupa muito é a necessidade de pensar a integração sul-americana. A América do Sul foi ocupada pelas costas, nós temos um grande vazio territorial do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista populacional. É óbvio que isso tem que ser pensado com muita cautela e muito cuidado, inclusive para a preservação ambiental. Mas é fundamental pensar a integração sul-americana, senão nós vamos ficar isolados no mundo. A corrida científica e tecnológica contemporânea, uma grande disputa agora entre Estados Unidos e a China, a Europa tentando sobreviver no meio desse contraste, e a América do Sul é um pouco o canto escuro
Nós temos que aproveitar e integrar a região sul-americana para alavancar esse potencial. Óbvio que isso é um desafio grande, não é fácil, mas é algo que tem que estar em preocupação. Estou olhando aqui para o relógio, podia passar próximo, por favor. A corrida científica e tecnológica contemporânea é algo que eu estou extremamente preocupado com o que está acontecendo. Eu costumo denominar, eu não gosto da denominação de quarta revolução industrial. Eu prefiro as grandes ondas tecnológicas, ondas longas, os chamados ciclos de Kondratiev, que também implicam em liderança científica, tecnológica e geopolítica. Eu listei aí os grandes ondas tecnológicas desde a Revolução Industrial, máquina, têxtil, máquina a vapor, ferrovia, carvão, eletricidade, química, etc., automotiva, a TICS foi a quinta. Agora, nós estamos construindo, nesse momento, o sexto grande ciclo econômico, com características totalmente diferentes dos anteriores, que tiveram baseados em, digamos, um grupo de atividades ou um setor mais ou menos determinado. Atualmente, você tem a continuidade do desenvolvimento das tecnologias da informação e das comunicações, todo o campo das biotecnologias, todo o campo das nanotecnologias. A questão energética é um paradigma recorrente. O meu celular já apontou que acabou, mas eu vou ficar mais 2 minutinhos. Tá? Toda a questão ambiental como um paradigma que sempre existiu, mas que a consciência política dele só chegou agora. Todo o avanço da inteligência artificial, que nós ainda não conseguimos mensurar os impactos disso do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Ou seja, será que nós vamos ser dominados pelos algoritmos? O Harari está falando que o humano vai se tornar dispensável. A máquina e os algoritmos vão nos substituir. Todo o avanço da engenharia genética, com implicações de toda a ordem e natureza, a reprodução biológica em laboratório, tudo isso são extremamente preocupantes, com grandes impactos, inclusive, eu vou dizer daqui a pouco sobre o mercado de trabalho. E, nesse momento, nós temos um grande enfrentamento na geopolítica mundial, em que a ciência e tecnologia funcionam como a arma central, que é Estados Unidos versus China. Eu tenho acompanhado isso, eu já fui à China 10 vezes, fui à Coreia 3 ou 4, acabei de voltar da Coreia. Os Estados Unidos estão tentando agora armar um cinturão na Ásia, destruíram o Vietnã, foram lá, fizeram guerra, agora estão montando bases de pesquisa científica no Vietnã e no Camboja, associado com os coreanos, para criar um colar, tá certo, de proteção em cima da China. A questão asiática também não é simples. Você tem diferenças entre Coreia e China, Japão, etc., mas é uma outra realidade chinesa, é outra coisa. Não dá para nós analisarmos com as nossas características, com os nossos conceitos ocidentais. A questão da cultura chinesa, o confucionismo, o chamado socialismo de mercado, são coisas impressionantes. E a China deverá passar este ano ou no próximo os Estados Unidos no número de papers científicos publicados em inglês. Eles planejam para longo prazo, tá certo? E tem algo centralizado, articulando não só a política de ciência e tecnologia, com os grandes conglomerados chineses. Quase 50% da economia chinesa ainda é dominada pelos conglomerados de controle estatal. Tá certo? É outra diferença, um processo de crescimento acelerado, crescimento do mercado interno, etc. Agora, os Estados Unidos têm toda uma ciência consolidada, uma base empresarial, de maneira que não é algo simples, e nós temos que observar como é que o Brasil fica nisto. Essa aliança com um dos lados é um equívoco, a meu ver. O Brasil tem uma tradição de multilateralismo. Nós tentarmos nos agarrar aos Estados Unidos, tá certo? Sem saber o que está acontecendo na Ásia, poderemos ter conveniências e vantagens em relação à expansão asiática, inclusive a forma da integração sul-americana. Podia passar próximo, por favor? Eu já vou... E eu, então, pus aí que educação, ciência e tecnologia como os imperativos brasileiros, tá certo? Para o crescimento econômico sustentável, para o aproveitamento das vantagens econômicas e sociais que o país tem,
para a preservação ambiental. A questão do meio ambiente é algo que entrou na agenda política muito recentemente. A primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente foi em 1971. Antes, recursos naturais eram vistos, principalmente nas comissões americanas durante a guerra, como recurso para a guerra. Isso é algo extremamente sério, isso é decisivo para o futuro da humanidade, e nós temos que pensar nisso de ponto de vista científico, não através dos modismos, tá certo? Ciência e tecnologia são fundamentais para pensar desigualdades sociais e regionais e para melhorar a posição do Brasil no contexto mundial. E, por fim, eu vou para a última transparência, por favor. O papel das universidades. Os efeitos da corrida científica e tecnológica que está acontecendo no mundo exige o gasto em ciência e tecnologia. Eu não coloquei esses dados aqui, porque não tinha tempo. A Coreia já está gastando 4,5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Os Estados Unidos e a China, os Estados Unidos com 2%, a Alemanha e o Japão com mais ou menos mais de 3%, os Estados Unidos 2,8%, a China também 2 e pouco, mas do ponto de vista de paridade de poder de compra, a China está quase igualando aos Estados Unidos, tá certo? Então, isso é extremamente importante. O Brasil avançou muito do ponto de vista da sua ciência. O Brasil hoje produz 70 a 80 mil artigos científicos publicados em inglês por ano. Nós temos cientistas de padrão internacional. Agora, isso é algo que demanda tempo, um pouco de paciência, tá certo? Você tem que planejar ciência e tecnologia numa perspectiva de 10, 20, 30 anos. E é um risco. O Brasil eu falei que a Coreia está gastando 4,5%, o Japão e a Alemanha 3%, o Brasil estava com 1,2%. Eu temo que a gente esteja gastando menos de 1% do PIB hoje em pesquisa e desenvolvimento. É algo extremamente preocupante. Nós podemos comprometer a base científica que o país avançou, porque você tem que avançar a base científica e depois fazer a mediação para a aplicação desse conhecimento para objetivos econômicos e sociais. Aí foi mencionado pelo reitor o Parque Tecnológico. Eu já fui presidente do Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Eu coordenei um projeto exatamente para arrumar financiamento junto à FINEP para os parques tecnológicos de Minas Gerais. Viçosa estava incluído, você está entendendo? É extremamente importante essa integração que a universidade faz, tá certo? Da pesquisa científica com a sua aplicação produtiva. Portanto, a extensão é decisiva, ela é importantíssima. Nós temos que ter a pesquisa básica, mas nós temos que construir a pesquisa aplicada e as suas mediações para a aplicação de interesse econômico e social e político, tá certo? Essa corrida científica e tecnológica vai ter um grande impacto no mercado de trabalho. Inicialmente, toda a literatura está falando do desemprego, o robô substituindo todas as máquinas, mas, na prática, existem vários estudos mostrando que você vai eliminar, mas você vai criar novas funções. Existe um estudo, uma grande literatura, analisando a lista de funções que o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos produziu, que é o chamado ONET, e o Brasil tem a classificação brasileira de ocupações. Estão sendo feitos vários trabalhos, tem um amplo relatório que o CEDEPLAR fez a pedido do Senai, a Ana Hermeto que coordenou, listando as funções que serão eliminadas com a mudança tecnológica e as que serão recriadas. Por exemplo, tudo que você pode automatizar, principalmente em atividades industriais, rotineiras, não cognitivas, você vai substituir por máquina. As atividades que exigem capacidade cognitiva, que não são rotineiras, naturalmente não. Então, você vai eliminar uma série de funções e vai recriar outras. Nas listagens, por exemplo, várias coisas estão indicadas. A coisa do meio ambiente seguramente vai criar várias novas funções. A questão da saúde vão criar várias novas funções. Toda a área de gestão vai criar novas funções, mas uma coisa fica clara: tem que ter qualificação profissional para exercer essas novas funções.
E, portanto, mais do que nunca, o papel do sistema educacional, das universidades, instituições tecnológicas, vão ser fundamentais na identificação de novas funções para atender a demanda do mercado de trabalho. Certa feita, eu fui a Macau e conversei lá na Universidade de Macau, e num jantar estava o presidente do Instituto Tecnológico de Macau. Eu sempre os institutos tecnológicos, eu já fui engenheiro mecânico na minha pré-história, então a gente estava pensando naquelas, qualificar o indivíduo para ser um bom eletricista, para ser um bom operador de máquinas, etc. E eu perguntei para ele, quais as funções principais que vocês qualificam aqui em Macau? Ele falou assim, aqui 90% do meu pessoal é treinado para operar cassino. Todo mundo deve saber que Macau é o maior centro de jogo do mundo hoje. Então, o croupier não é um indivíduo que você pegou na esquina e pôs lá para poder operar o cassino, não. Então, esse pessoal tem que ser qualificado. Ele falou, então, hoje, a nossa orientação central é produzir trabalho, mão de obra qualificada para atender a demanda dos cassinos. Essa é a grande demanda local. Então, cada região vai ter que tentar identificar as prioridades do ponto de vista da formação técnica. E, por fim, o papel central das universidades nessa capacitação. A capacitação é algo crescente, a necessidade de capacitação contínua, qualificada, e nós vamos ter que monitorar os trabalhos que estão sendo feitos, que estão indicando as funções que vão ser eliminadas e as funções que vão ser criadas, porque o mercado de trabalho tem que se mover nesse sentido. Então, é isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu peço desculpa, porque eu estou meio isolado, está difícil preparar a palestra, algumas coisas não estão atualizadas, eu não consegui identificar o número de campi universitários atuais, o dado que eu pus é de 2014, mas é o que eu tinha a dizer. Muitíssimo obrigado e parabéns pela iniciativa. Eu acho extremamente importante, inclusive, a integração das universidades, de maneira que eu voltei para o chão da fábrica e tenho o maior prazer em frequentar as universidades, em visitar, trocar experiências. Muito obrigado e sucesso no evento. Agradeço, professor Campolina, pela palestra, muito esclarecedora, né? Foi excelente. Eu vou abrir para perguntas aqui. As pessoas que quiserem fazer alguma pergunta podem colocar no chat. Eu vou começar com a pergunta da professora Fernanda Faria. A professora Fernanda Faria da UFOP, né, diz, primeiramente, parabéns à comissão organizadora, é sempre muito bom ouvir o professor Campolina, né, foi sua aluna há uns bons anos atrás. A minha pergunta não é trivial, né, mas como é sempre bom ouvir o professor Campolina pela sua ampla experiência, né, a pergunta que ela faz é a seguinte: o desenvolvimento regional no Brasil, tradicionalmente, é tratado da forma top-down. Na sua opinião, quais são as principais dificuldades e desafios a serem superados para incentivar uma maior integração dos stakeholders e instituições locais, né, para possibilitar uma maior coordenação dessa escala com as escalas maiores, nacional e internacional? Vai responder agora? Tem mais uma pergunta, eu acho que a gente pode fazer uma rodada, né? O senhor falou do avanço da economia primária exportadora do Brasil. Considerando que esse avanço siga sua marcha, qual o papel das universidades e instituições federais nesse cenário? Mais alguma pergunta? Eu gostaria que... O senhor citou aqui, né, o aumento do financiamento por parte da China, da Coreia, nessa corrida tecnológica. E no Brasil a gente está enfrentando uma série de cortes de recursos das universidades que têm imposto dificuldades crescentes, particularmente para as verbas para pesquisa, ciência e tecnologia. As pós-graduações têm sofrido sobremaneira com esses cortes recorrentes de bolsa, né? E isso impõe uma série de dificuldades e eu gostaria de saber, né, sua visão sobre esses impactos e também o senhor, com a sua experiência em termos de reitoria e de Ministério da Ciência e Tecnologia, se há saídas e como as universidades elas
elas podem se preparar e tentar minimizar, né? Quais caminhos para tentar minimizar esses impactos, se há. Tá bom. Então, vamos a essas três. Fernanda, o problema é o seguinte, eu acho que é um impasse com a política regional brasileira. A política regional brasileira, de forma mais específica, e o Brasil sempre atuou do ponto de vista regional, desde o período imperial, mas de forma mais concreta foi com a criação da Sudene, em 1959. E a Sudene foi um projeto inovador, mas pensou a região de forma isolada, tentando reproduzir no Nordeste a estrutura produtiva da região Centro-Sul. Ou seja, o desenvolvimento regional não se trata de copiar a outra região, você pode até fazer uma cópia diferenciada, uma engenharia reversa. Então, eu acho que há uma desintegração da política regional brasileira e, inclusive, uma certa estagnação da regionalização. Quando nós tratamos, eu trabalhei ajudando a montar a Política Nacional de Desenvolvimento Regional no início do governo Lula, quando o Ciro era o ministro. E a gente insistia para criar um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional e jogar todos os recursos, porque existe uma contradição. Muitas vezes você dá um incentivo para uma coisa e elimina com outra. E que esses recursos, você temporariamente, o Congresso Nacional reorientasse e que você redividisse o país com outra regionalização. Por exemplo, o Nordeste brasileiro, do ponto de vista de política regional, são 9 estados, mais um pedaço do Espírito Santo e um pedaço de Minas Gerais. É uma região extremamente heterogênea, não pode ser tratada de maneira uniforme. Outra coisa são as metrópoles do litoral nordestino, outra coisa é o interior do Nordeste. Então, tinha que ter uma nova regionalização com escalas diferenciadas, tá certo? A União Europeia tem o sistema das micro-regiões para que você pudesse fazer uma atuação local mais diferenciada, inclusive identificando os atores, os stakeholders, como você mencionou, locais, para você, digamos, dirigir o projeto de desenvolvimento de cada sub-região, integrando os municípios, ou o Estado, ou uma associação de municípios, para que você pudesse promover essa história de uma política regional de cima para baixo, tá certo? Nem top-down, nem bottom-up. Quer dizer, o início era de cima para baixo. Depois ficou na moda aquela coisa do desenvolvimento local. Como se o desenvolvimento local pudesse ser feito de forma isolada do contexto externo. Tem um livro que eu e o Croco organizamos, que na introdução a gente fala nem top-down, nem bottom-up. É como integrar essas diferentes dimensões. Então, acho que a política regional precisaria ser repensada. E você tem que pôr a cidade na região. Se você não puser a cidade estrutura e comanda o território, você faz uma política regional sem a cidade. Inclusive, teve uma experiência recente, eu fui convidado um único dia para ir lá na Renova, para pensar o que seria o projeto de desenvolvimento da reconstrução aí do Vale do Rio Doce. A primeira coisa que eu falei foi o seguinte: chame as grandes universidades da região. Viçosa é uma universidade altamente qualificada que está na região para elas ajudar a construir um projeto. Segundo, a regionalização que vocês fizeram não pode ser simplesmente do canal do Rio, você tem que ver as cidades que estão no entorno, que vão ser capazes de estruturar. Não é só, tá certo, fazer a palavra fugiu aqui, ajudar as pessoas que foram atingidas, isso tem que ser feito, mas você tem que pensar um projeto de desenvolvimento de médio e de longo prazo, tá certo? Não é restauração, não, você restaura, é obra histórica, é patrimônio. Você não vai chegar lá e mandar reconstruir o chiqueirinho do Zé da Silva que o avô dele fez. Tem tecnologia hoje para você fazer o indivíduo fazer lá uma pocilga, um chiqueirinho, de uma maneira moderna e você não tem que preservar o velho ineficiente. Não é restauração, tá certo? Então, isso, eu acho que são várias dimensões da política regional brasileira que precisariam ser resgatadas. E ela tem que ser integrada também com a política macro, senão não funciona. Da mesma maneira da política industrial, da política de ciência e tecnologia. Não adianta você atuar numa área, tá certo, quando você às vezes está desmanchando com outra área.
A segunda pergunta não tem um nome, o avanço da economia exportadora, o papel das universidades. Primeiro, nada contra a exportação de bens básicos. Inclusive, havia o grande debate que cada país exportava aquilo que ele possuía. E, portanto, era um paradoxo que os Estados Unidos exportassem produtos primários, que ele era intensivo em capital. Tem o chamado paradoxo de Leontiev, mostrando que o país pode exportar os produtos primários e, ao mesmo tempo, exportar bens de tecnologia mais sofisticada. O problema é a integração. Eu acho que o avanço da agricultura brasileira hoje é algo indiscutível e que não pode ser negado de nenhuma maneira. E a ciência brasileira foi decisiva. O cerrado é brasileiro, e isso aí Viçosa teve um papel central. Eu fui testemunho, acompanhei isso, o trabalho da Embrapa, tá certo? Foi feito isso, o papel da Universidade de Viçosa nessa expansão da agricultura brasileira. Então, isso é um grande sucesso. O que nós temos que fazer agora é a outra dimensão. Por exemplo, a agricultura exportadora de produtos agrícolas está expandindo na região da soja, lá da região do Centro-Oeste. Vamos criar centralidades urbanas, vamos tentar integrar a atividade econômica. Aliás, essas regiões, quem visita essas regiões vem surpreso. Eu fui a Rondônia recentemente e fiquei surpreso, porque as cidades são bem estruturadas, porque tem dinheiro, tem renda, tem as atividades complementares todas funcionando. Mato Grosso, idem. Então, acho que a gente tem que integrar o desenvolvimento, não é negar. A mesma coisa com a mineração. É algo recorrente em Minas. O dia que o minério acabar, vai ficar só o buraco. Nós tínhamos que ter um projeto de integração produtiva. Vamos continuar exportando minério de ferro, mas vamos tentar identificar outras atividades que você pode implementar para criar alternativas de diversificação produtiva. Eu acho que isso aí são programas de médio e longo prazo. Não é algo ser feito por um governo para ter resultado no fim da gestão. Esse é um problema também do contraste entre a questão do interesse político e a possibilidade técnica que você tem de implementar um programa. E o terceiro lugar, do Igor, o problema de corte de recursos. Eu acho isso extremamente preocupante, porque eu disse aqui, vou repetir, a ciência brasileira avançou demais da conta. Você hoje tem cientistas de padrão mundial, em todas as áreas do conhecimento, mas não adianta ter um indivíduo isolado, é preciso ter massa crítica e é preciso ter continuidade. De maneira que cortar recursos é algo extremamente preocupante. Eu fiz um projeto para o CNPq, pedi um recurso para umas viagens que eu precisava fazer e uma bolsa de iniciação científica em 2018. Há 2 meses que eu consegui a liberação da bolsa de iniciação científica. Desse jeito, é preocupante os grandes laboratórios que estão instalados. Então, o caminho que eu vejo é o seguinte, só tem 2 caminhos. Resistir e defender. Primeiro, nós estamos na universidade, nós temos um compromisso com as universidades, nós temos que tentar, e as universidades estão fazendo isso, o Demetrio, inclusive, mostrou isso aí, eu tenho acompanhado aqui na UFMG, as universidades estão resistindo. A universidade é um patrimônio público, a universidade pertence ao Estado brasileiro, ela não pertence ao governo. E o governo passa, e, portanto, nós não podemos destruir esse patrimônio que está construído. Temos que resistir nos limites das nossas forças. E, ao mesmo tempo, temos que defender apoio à educação, à ciência, à tecnologia, como elementos centrais para um projeto de desenvolvimento do país. Então, eu não vejo outro caminho a não ser esse. Resistir e defender, tá certo? Nos limites das nossas forças, óbvio, de uma maneira civilizada e democrática, que é o caminho que nós temos para construir uma sociedade melhor. Muito obrigado, professor. Nós temos mais 2 perguntas aqui, né? Uma do professor André Luiz da Silva Teixeira, né? Aproveitando a pergunta anterior do Jefferson, né, sobre a base primária exportadora, né, como pensar o desenvolvimento industrial e tecnológico a partir ou baseado em recursos naturais? O senhor comentou um pouco do papel da Amazônia, mas queria escutar um pouco mais, se possível. Ele te parabeniza pela palestra. O professor Francisco também pergunta, né, professor Campolino, o senhor coloca a importância do desenvolvimento da educação básica. Como o senhor viu a expansão dos IFETs? Aparentemente, houve um direcionamento para os cursos de graduação
em detrimento aos cursos técnicos. E eu gostaria de, emendando um pouco da pergunta do professor Francisco, né, fazer uma outra pergunta relacionada um pouco. O senhor falou, durante sua palestra, da necessidade da observância das características regionais, né, na implementação de políticas regionais, ou políticas baseadas no território. Em relação à universidade, o senhor vê essa necessidade de uma compatibilidade da oferta de cursos, da base de oferta de curso, em termos de composição das áreas, com a base produtiva da região, para que ela tenha, de fato, impacto local mais efetivo? Pensando, sobretudo, na implementação dessas novas universidades. Tá bom. Vamos a essas? Bom, André, primeiro o seguinte, nós não podemos negar a nossa base de recursos naturais, nós temos que preservar o ambiente, principalmente do ponto de vista, em toda a exploração de recursos naturais, você poderá ter um impacto ambiental significativo. Então, primeiro é preciso ter muita ciência para ver como é que nós podemos... a preservação tem a dimensão política, tem os interesses econômicos, mas nós precisamos de avançar do ponto de vista científico, do ponto de vista de preservação ambiental, tá certo? De sustentabilidade, não é preservação no sentido cru da palavra. Segundo, essas bases produtivas elas são capazes de induzir ou abrir oportunidade via renda, etc., para você diversificar a atividade econômica. Talvez as experiências internacionais, muitas delas, não podem ser copiadas. Quando você pensa o papel da agricultura, por exemplo, vamos tomar aqui como um contraponto da agricultura do Centro-Oeste com o meio-oeste americano. O meio-oeste americano foi, digamos, a grande área de expansão da agricultura americana. Mas eles foram capazes de construir também uma base econômica com alguma diversificação de bem-estar, etc., e de infraestrutura. Então, alguns elementos são extremamente importantes. A malha de infraestrutura é decisiva, principalmente transporte, porque a malha de transporte determina o sentido dos fluxos, de maneira que a integração da malha de infraestrutura ela é extremamente importante, principalmente para você fortalecer as centralidades. Você pode transformar um centro-oeste brasileiro, por exemplo, não só no boom da agricultura, como uma economia vigorosa, à medida que você reforça o papel daquela centralidade. Nós temos hoje no Brasil um número de... São Paulo, a região metropolitana ampliada de São Paulo tem 30 milhões de habitantes. Isso só é superado pela concentração urbana de Tóquio. É algo absolutamente indesejável, porque à medida que você concentra a população, você implica mais recursos para poder resolver problemas de infraestrutura, de abastecimento de água e coisas do estilo, e, ao mesmo tempo, você cria uma segmentação social enorme. Então, esse é um problema que o Brasil tem. Eu acho que você tinha que aproveitar a base de recursos naturais, tentar integrar mais valor nessa base de recursos naturais e, ao mesmo tempo, você criar uma diversificação produtiva. E, para a diversificação produtiva, você tem que criar centralidade urbana. Cada vez mais, as economias estão deixando de ser produtoras de bens e são produtoras de serviços. Historicamente, a humanidade vivia em função da agricultura, a produção de alimentos. Depois, com o processo de industrialização, a indústria passou a ser o carro-chefe. Agora, a diversificação econômica é tal. O Davi Ricardo, grande teórico de economia inglesa, dizendo que a demanda de alimentos está limitada pelo tamanho do estômago da população. Então, você chega a um certo momento em que você abastece de bens materiais e cada vez mais sua cesta de consumo passa a consumir bens não materiais, serviços, que a gente genericamente chama de serviço. Essa é a base econômica. Hoje, mais de 70% da ocupação e da renda já vem do setor serviços. É isso que cria dinamismo nas cidades. É isso que cria dinamismo urbano. Então, essa diversificação tem que ser vista porque o mundo inteiro está movendo por aí. Nós não vamos ficar mais só produzindo
bens industriais e bens agrícolas, mesmo porque eles precisam de suporte de serviço, suporte urbano, de toda ordem e natureza. Visita uma cidade aí da fronteira do Centro-Oeste, você vai ver a demanda de serviço que essas cidades têm. Tá certo? Você podia ampliar. Francisco, os IFETs é algo delicado, porque o Brasil tem uma tradição seguinte: nós temos uma certa tradição de valorizar só aquilo que supostamente tem um DR. Você, quando estaciona o carro, chega uma pessoa desses que petróleo ou automóvel, se você está bem vestido e andando no automóvel, o cara já dirige você, chamando você de doutor. Tá certo? Doutor é um título que você obtém a partir de um curso. Mas essa é uma tradição exatamente pela desigualdade social. Então, no Brasil, todo mundo acha que para ter status social, mesmo porque o nível de remuneração é tão desigual, você tem que ter um curso, tem que ter um DR no nome. Tá certo? O DR realmente é para quem faz doutorado, mas aqui no Brasil, convencionalmente, todo mundo que faz um curso superior é chamado de doutor. Tá certo? E eu acho, inclusive, as novas funções vão ampliar a necessidade de formação técnica. Formação técnica. Você vê hoje o papel da informática, o domínio. Você tem uma segunda natureza de alfabetização. A alfabetização, até hoje, foi aprender a ler e contar, e, a partir daí, todos os desdobramentos. Agora, você criou uma nova categoria de analfabeto, o analfabeto digital. Então, a alfabetização hoje é algo que tem que aprender a ler, contar e aprender o domínio básico da informática. Então, e várias funções que você vai exercer, você tem que ter domínio técnico, e algo que você poderia formar num curso técnico. Eu dei o exemplo do cassino. Não adianta você botar um doutor para operar o cassino lá em Macau, que ele não vai saber operar o cassino, mas treina uma pessoa bem para aquela função. Então, esse é algo que o Brasil teria que discutir. E, inclusive, há uma corrida dos IFETs todo para abrir o curso de graduação, não só o curso técnico, e vários deles querendo abrir já as pós-graduações. Tem uma coisa que é muito importante, por exemplo, as universidades da Califórnia, que é algo que a gente pode observar, eles têm um status, não são todas as universidades que podem dar o título de doutor. Alguns podem dar os community college, por exemplo, que tem um papel central. Então, é algo delicado e que precisa ser discutido, mas eu acho que o papel dos IFETs é formação técnica, não é formação do pesquisador cientista. Então, isso é algo delicado politicamente, mas eu acho que o papel central dele é algo que o Brasil nunca deu atenção, que é uma formação técnica qualificada. Muitas vezes, a pessoa que tem um curso superior, tem um doutorado, às vezes ele não tem o preparo técnico, operacional da atividade produtiva que a formação técnica daria. Então, eu acho que isso é delicado, mas é importante. Igor, a ciência é universal e, portanto, as universidades, do ponto de vista da sua pesquisa científica, elas têm que ser universais. Tá certo? O avanço da ciência. Não existe uma física regional, uma biologia regional. Existem características regionais que precisam ser identificadas. Então, a dimensão da formação básica, da pesquisa básica, ela realmente tem que acompanhar o avanço da ciência que está acontecendo no mundo. Agora, a área aplicada, tá certo? A aplicação disso, ela pode ser orientada segundo as características da região, das atividades econômicas. Você pega hoje, por exemplo, vou dar o exemplo da Petrobras. Você pega um aluno que formou engenharia ou química, etc., um bom aluno, ele passa no concurso da Petrobras. O que a Petrobras vai fazer? Vai ensiná-lo a tirar petróleo no fundo do mar. É isso que é a função que ele tem que exercer. Ele não vai ser um universal. Ele vai orientar a qualificação dele para aquilo. É algo que eu não disse aqui, nem tive tempo. Cada vez mais o avanço técnico e científico se tornou transdisciplinar. A realidade é transdisciplinar. Hoje você vê biólogo e físico trabalhando juntos. Antes você não via. Eu tive uma experiência quando eu era reitor,
foi visitar o nosso centro de microscopia eletrônica. Eu acho, inclusive, que eles fizeram isso lá para me mostrar. Cheguei lá, tinha um físico, um biólogo e um químico tentando resolver o problema do professor da Belas Artes, que eram as características da tinta que era usada no século XVIII, qual era o componente químico daquela tinta, qual era o componente de natureza orgânica daquela tinta e qual era a formação da estrutura molecular daquilo que o físico estava tentando resolver. Eu acho que eles fizeram isso, não é uma coincidência que eu cheguei lá, eles estavam lá, foi uma coincidência meio preparada, eu imagino. Mas para mostrar que as ciências hoje estão conversando uma com a outra, muito a questão das nanotecnologias é uma combinação das diferentes áreas de conhecimento da natureza. Então, muitos fenômenos são transdisciplinares. Agora, nenhum de nós é transdisciplinar. É impossível uma pessoa saber de tudo. O indivíduo não pode ser um bom biólogo, um bom agrônomo, um bom físico, quer dizer, então tem que trabalhar juntos. O caminho é trabalhar junto. É isso que tem que ser feito. Você está entendendo? Esse é o caminho. Então, a universidade, ela tem, para concluir, ela tem que ser universal do ponto de vista da ciência e ela tem que estar preocupada com o objeto que ela vai ter que enfrentar nas suas características regionais. Agora, muitas universidades transcendem a região exatamente pela base de conhecimento científico que ela tem. O exemplo aí de Viçosa é um. Viçosa hoje é uma fronteira, uma referência na agricultura brasileira, por exemplo, foi o primeiro curso que foi criado, tá certo? E assim acho que tem que ser feito. Agora, se vocês for ter que fazer um programa para o desenvolvimento da Zona da Mata, aí, vocês vão ter que enfrentar os problemas concretos que você tem aí na Zona da Mata, tá certo? Então, usar a ciência que você tem para enfrentar problema concreto, com as suas especificidades. Muito obrigado, professor. Vamos mais uma rodada, uma última rodada aqui de questões. A Verônica Lameira, né, de São João do Arreita, primeiro, parabéns pela palestra, professor Campolini. O senhor mencionou a elevação do número de doutores no Brasil nos últimos anos e a possível incapacidade de absorver essa mão de obra no mercado interno. Diante dos cortes no orçamento da educação e com o baixo percentual do PIB destinado à pesquisa, o senhor vê uma onda de fuga de cérebros nos próximos anos? E como isso pode retardar ainda mais o desenvolvimento brasileiro? Gostaria de ouvir um pouco do senhor sobre isso. O Érico Mineiro pergunta, uma pergunta de ordem genérica. Dados muitos problemas que o Brasil só acumula, talvez acumulemos mais um agora com a possível perda da corrida em busca da tecnologia 5G, temos alguma esperança? Acho que a gente pode encerrar com essa pergunta. Vamos por parte. A elevação do número de doutores é importante e preocupante ao mesmo tempo. Haver fuga de cérebros poderá haver. Isso aí é algo um pouco inevitável, a maneira, principalmente, isso é uma grande preocupação, porque você vai exportar o mais qualificado. O mundo quer importar o mais qualificado. De maneira que você não vai fechar as fronteiras. Você já tem os condicionantes aí, CAP, CNPq, que o indivíduo que ganhou bolsa tem que voltar, manter pelo menos um tempo aí. Mas isso é insuficiente, porque se depois não tiver oportunidade, o indivíduo acaba indo embora. Então, é algo que nós temos que preocupar, e aí eu acho que bate na política econômica, que você tinha que criar... Nós temos uma coisa que eu não tratei aqui, o seguinte, nós temos uma presença do capital estrangeiro muito grande no Brasil, sem condicionante de internalizar a pesquisa. Esse é um tema recorrente na minha preocupação. Vai lá na China, por exemplo, fazer investimento. Você pode fazer, mas internaliza a pesquisa lá, senão você não pode. É contrato, tá? Assinado. Então, você tinha que condicionar um pouco a internalização da pesquisa no Brasil, estimular a empresa brasileira a fazer investimento em pesquisa, incorporar pessoal qualificado, fazer uma política não de afugentar o capital estrangeiro, de criar as condições para que ela pudesse implementar, tá certo? Uma política de pesquisa e, ao mesmo tempo, defender o apoio à educação brasileira, à ciência, como forma de continuar
incorporando os doutores e ver que o setor privado amplia a incorporação de doutores. E aí uma coisa um pouco delicada, que eu vou falar, inclusive, sendo um economista, nós temos uma certa distorção que no Brasil, ao criar a pós-graduação, você talvez os cursos de CUSP e GIS são muito mais fáceis de ser implementados. Um curso que tem base laboratorial de pesquisa laboratorial pesada é caro, é difícil ser implementado, então não implementa. Então, eu acho que é uma coisa delicada, mas tem que ter um monitoramento da área das humanidades. Você tem que preservar a qualidade, não sair reproduzindo cursinho, não arranja uma sala e um quadro negro. Hoje nem GIS mais não usa, né? Vai, leva um computador e um PowerPoint e uma parede, é o suficiente, é o que você precisa. Então, é algo, principalmente, eu tenho uma certa crítica do ProUni e do FIES, porque não estou querendo ser moralista, mas o ProUni e o FIES não é a REUNI das universidades federais, é o ProUni e o FIES, que deu muito apoio à proliferação e à lucro das universidades particulares. Tá? Você tem que ter, sim, uma forma de apoiar o aluno que não tem renda. E, portanto, nesse sentido, o FIES, como as universidades federais não cobrem, tem uma forma de maneira de apoiar o aluno. Mas você acabou estimulando muito a rede privada com dinheiro público. Você está entendendo? Que põe o dinheiro no bolso depois do lucro. Então, esse é algo um pouco preocupante. Mas eu acho que a pós-graduação brasileira, você tem que preservar a qualidade, não é lutar por... Nesse momento, não tem como mais continuar crescendo. Pode crescer marginalmente em algumas áreas em que você identifica novas oportunidades, novas linhas de pensamento, etc. Mas a proliferação de pós-graduação, eu acho que ela tem que ser pensada com cuidado agora. E eu vou te dizer uma coisa muito delicada que eu estou na universidade. Estou voltando da Coreia e lá está havendo um desestímulo ao doutorado. E os Estados Unidos também, algo está começando a haver um certo desestímulo à capacitação. O doutor tem que ser qualificado, um pesquisador de fronteira. Não é sair reproduzindo doutor à torta direito por aí, não. Tá certo? Então, óbvio que Viçosa é uma referência, e, portanto, eu estou à vontade para dizer para vocês. Ô, Érico, essa coisa da fronteira tecnológica é uma questão muito delicada. Você falou no 5G. O Brasil teve um programa de informática na década de 80, que até hoje não tem uma avaliação conclusiva. O Brasil dá incentivo demais para a informática e aproveita pouco. Nós temos uma coisa muito delicada, que é Manaus. Porque Manaus, inclusive, agora é na Constituição, jogou mais 30 anos de você dar incentivo. Manaus, eu tenho um artigo publicado, que chama, eu e a Fabiana Borges, chama Manaus, Satellite Platform. Está num livro editado pela Universidade de Minnesota, comparando Brasil, Coreia, Estados Unidos e Japão. Manaus, ela é um centro de montagem de coisa de fronteira tecnológica, que você importa os componentes. A Manaus foi criada para ser uma zona de processamento de exportação. E no nosso artigo nós dizemos que Manaus, em vez de ser uma zona de processamento de exportação, ela virou uma zona de processamento de importação. De uma ZPE, ela virou uma ZPI. Então, é algo extremamente delicado. Você não vai fechar Manaus, tem lá 2 milhões de habitantes, fazer o quê com a população que está lá? Agora, você tinha que ter uma política, ver o que fazer cá para baixo. O incentivo que você dá para a informática, o Brasil não consegue monitorar. E eu falo isso muito à vontade. Eu fui ministro da Ciência e Tecnologia, cheguei lá e falei, vamos monitorar a lei de informática. Eles são obrigados, por lei, a aplicar em pesquisa no Brasil o dinheiro de incentivo que você dá para eles. Só que o país não consegue monitorar. É algo de longo... O cara fala para mim, mas, professor, tem uma sala cheia de papel, não está nada digitalizado, como nós vamos fazer? Falei, vamos dar um corte, abandonar o passado e começar a partir de agora, porque senão você continua da mesma maneira. Então, e a questão da 5G me preocupa muito você não querer vincular também com a China. Eu acho que não tem que vincular nem com os Estados Unidos, nem com a China. Tá certo? Você tinha que ver como é que o Brasil pode se inserir. O Brasil é um grande mercado, tá certo? É um país que já tem base científica, tem vários setores que você tem sucesso absoluto. A Petrobras, independente da corrupção que a imprensa noticiou,
Como a gente tem fronteira tecnológica na água de água profunda, a Embraer é uma empresa que vende avião para o mundo inteiro. Tá certo? A agricultura brasileira é uma fronteira tecnológica. A medicina brasileira hoje está em padrão mundial. Ou seja, todas as áreas de conhecimento do Brasil hoje, você tem pesquisadores cientistas de padrão mundial. Agora, não tem a densidade, o volume e a manutenção que você precisa ter. E eu acho que as mudanças aceleradas que estão sendo feitas, eu acho que nos preocupa ainda mais, porque o Brasil não tem o D1, um Departamento Produtor de Bem de Produção. Essa é uma grande falha. E sem D1 você não sustenta a dinâmica econômica, porque são os bens de produção que vão alimentar o setor produtivo. Não só na indústria, mas em todas as atividades econômicas você tem que ter bem de produção. Não funciona no abstrato. Então, é preocupante o 5G. E o Brasil é um grande mercado, já teria condições de absorver, mas nós tínhamos que fazer parcerias estratégicas e inteligentes, não fazer uma aliança cega com os Estados Unidos. Bem, agradeço imensamente ao professor Campolina pela participação, pela presença. Foi enriquecedor para nós. Gostaríamos muito de tê-lo aqui presencialmente, numa próxima oportunidade, assim que a pandemia nos permitir, que a situação nos permitir, nós gostaríamos de tê-lo aqui conosco presencialmente. Mas muito obrigado mesmo, professor. Por nada. Boa sorte para vocês aí, sucesso no seminário, viu? É aquilo que eu disse, tem que resistir, tá certo, e defender. Resista e defenda, ao mesmo tempo. Tá? Boa sorte, muito obrigado. Muito obrigado.